milionário barbeiro reconhece o valor da vida quando a mendiga negra salva seu filho. As luzes brilhavam intensamente no último andar do luxuoso hotel da metrópole. Vestidos de grife rodopiavam enquanto risadas ecoavam. Mas Miguel, o famoso barbeiro da avenida, não estava ali para se divertir. Ele era um homem de sucesso, cercado de glamour, mas seu coração batia descompassado. No fundo, ele sabia que aquele mundo reluzente era apenas uma capa para as sombras que escondia. O seu salão, um antigo templo de beleza, era seu reino. Paredes azuis despintadas, cadeiras de couro desgastadas e um odor familiar de pomada de cabelo. Ali, ele cortava não só cabelos, mas também os sonhos de pessoas que vinham em busca de uma transformação, mesmo que por um breve momento. Entre um aparelho e outro, esquecia por instantes a dor daqueles que viviam nas bordas da sociedade, refugiando-se em sorrisos que por vezes soavam vazios. Mas tudo mudou em uma fração de segundos. Após a programação, recorreu aos amigos poderosos, celebridades e empresários que conhecia, promessas vazias e palavras de conforto ensaiadas. Mas tudo isso parecia distante e insuficiente. Até que em uma esquina escura, ele encontrou Clara. Ela era uma mulher forte, de olhos fundos, que já havia vencido muitas batalhas na vida. Clara vivia nas vielas, onde a dor e a miséria eram parte do cotidiano, e sua experiência tinha sido marcada por uma perda incalculável. O filho dela também havia desaparecido. Surpreendentemente, em meio ao seu luto, ela havia se tornado uma sábia conhecedora das teias do crime que envolviam a cidade. A conexão entre eles, logo, cresceu. Clara relutou em ajudar, mas a dor de Miguel tocou algo dentro dela. Os sequestros não estão isolados, Miguel. Existe uma rede, e eu conheço os nomes por trás disso tudo, disse Clara, seu olhar entre o medo e a determinação. Eles desbravaram juntos as ruas. Enquanto a vida poderia ser um jogo, mas as peças se moviam em relação ao desespero de um pai. E a cada passo, Miguel sentia a pressão crescendo, como um aperto no coração, como se cada esquina clamasse por uma resposta. Foi então que o celular tocou novamente. Uma mensagem anônima. 2 simples pontos e uma dúvida devastadora. Você sabe realmente quem é Lucas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Oh! Miguel sentiu o sangue gelar nas veias, a pulsação acelerada. Ele olhou para Clara, que também parecia ter sido atingida por um raio. Do que você está falando? Ele conseguiu gaguejar. Essa pergunta, ela carrega um peso, Miguel. Clara disse lentamente, os olhos cheios de um misto de surpresa e preocupação. Pode ser mais do que você imagina. Miguel nem queria ouvir. Não era momento para dúvidas. Seu filho estava em perigo. Ele tinha que focar. Mas Clara, toda sua força, fez o oposto. Em vez de seguir adiante, puxou Miguel para um local mais calmo. Um beco escuro, onde a luz da cidade parecia não alcançar. O cheiro de urina e lixo era forte, mas ele não se importava. Estava mais preocupado com o que ela tinha a dizer. Ponto. Eu conheço Lucas,
De um jeito que você não imagina. Ele frequentava as ruas, Miguel. Você não percebeu? O garoto não era só seu filho. Ele tinha uma vida dupla. As palavras de Clara eram como um soco no estômago. Miguel se afastou, balançando a cabeça. Não conseguia acreditar. Você está mentindo. Meu filho é tudo que eu sempre quis proteger. Proteger ou esconder? Clara insistiu, passando a mão nos cabelos desgrenhados. Ele esteve comigo. Ele queria entender as realidades da vida. Quando o seu salão era uma fortaleza, ele saía para ver quem realmente somos. E o que podemos fazer? As garras do medo começaram a arranhar sua mente. Miguel se lembrou de cada ocasião em que Lucas pediu para ir ajudar em uma organização de caridade, em vez das festas luxuosas que ele impunha. A princípio, ele achou que fosse apenas uma fase, uma forma de se opor ao pai. Mas e se houvesse mais? Mergulhado em memórias turbulentas, ele lançou um olhar de descrença para Clara. Mas ele está a salvo. Eles o sequestraram. Como você pode pensar que ele queria isso? Clara se aproximou, o olhar dela carregado de uma intensidade que Miguel nunca tinha visto. Miguel, isso pode ser parte de um eixo maior, e você deve saber que alguns desses sequestros, algumas dessas desgraças, têm um propósito. Lucas pode estar envolvido em algo que vai além do que você imagina. A cabeça de Miguel girava. Ele não sabia o que sentir. Mas o suficiente ficou claro. Sua vida, sua carreira, tudo que ele valoriza agora parecia uma fachada. Essa rede criminosa, quem são realmente? E por que Luca? Miguel percebeu que a cada nova resposta a verdade parecia ainda mais distante. Ele olhou para o celular, as mensagens sem responder se acumulando. Um último pensamento o atingiu como um raio. E se ele não foi sequestrado? E se ele foi embora? Para se juntar a eles? Para se livrar de mim? Precisamos descobrir mais. Clara insistiu. Mais tempo é crucial. Aqueles que estão por trás disso sabem que você está à procura. Eles vão atirar. E não vão hesitar. A adrenalina tomou conta de Miguel, mas antes que pudesse pensar, um grito ecoou nas sombras do beco. Uma figura se aproximou. Uma porta atrás de onde estavam se abriu. O que se seguiu foi um turbilhão de gritos, barulhos de coisas sendo quebradas e uma silhueta se destacando na escuridão. É alguém que ele conhecia? Era um amigo ou um inimigo? Clara agarrou Miguel pelo braço, sua expressão agora tomada pela urgência. Vamos! Agora! Correndo, Miguel olhou para trás e ali, entre a fumaça e o caos, percebeu uma tatuagem familiar em um braço. Um símbolo que nunca pensou que veria novamente. Sua mente travou. A verdade que ele tanto temia estava prestes a ser revelada. Mas será que estava preparado para ouvir o que o futuro dele e de Lucas realmente significava? Miguel estava parado, sem saber o que fazer. O coração batia forte, enquanto a figura na sombra se aproximava. Clara segurou seu braço, puxando-o para trás, como se quisesse protegê-lo. O cheiro de cigarro e o som de passos pesados preenchiam o ar. A silhueta ganhou forma. Um homem alto, cabelos desgrenhados, uma tatuagem de serpente no braço. Miguel não podia acreditar no que via. André? O nome saiu como um sussurro. Era seu ex-parceiro. O homem que um dia foi seu melhor amigo. André olhou diretamente para ele, um sorriso doentio nos lábios. O barbeiro famoso. Que surpresa te ver aqui, Miguel. A tensão no ar era palpável. Clara, ao lado dele, apertou os dedos como se tivesse começado a perceber os laços que se formavam ali.
Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu mais firme do que se sentia. Onde está o Lucas? Você tem que me dizer. André deu um passo à frente, sua expressão mudando de diversão para algo mais sério. Lucas, esse garoto sempre esteve mais perto do que você pensa. As palavras dele eram como punhais, cortando a tentativa de controle de Miguel. Do que você está falando? Miguel se forçou a fazer a pergunta, mas já sabia que algo estava errado. Você realmente acha que pode proteger o que não entende? O Lucas não é só seu filho, ele é parte de algo muito maior. Essa frase fez o mundo de Miguel girar. O que ele queria dizer com isso? A respiração de Miguel estava pesada. Seus pensamentos estavam turbilhonando, enquanto a cena ao seu redor parecia se distorcer. André, você está louco. Ele é meu filho. E eu o mantenho longe da sujeira desse mundo. O que você quer dizer com o maior? Ele tomou uma decisão, Miguel. Ele escolheu seu próprio caminho, muito antes do sequestro. O que aconteceu foi só uma questão de tempo. Ele está com a gente agora, e não há como trazê-lo de volta. O mundo de Miguel desabou. A palavra escolheu ecoou em sua mente, e ele sentiu-se sufocar. Lucas tinha se envolvido? Era verdade? Isso não faz sentido. Ele estava perdendo o controle, a raiva transbordando. Diga onde ele está! André soltou uma risada, mas era vazia, sombria. E eu não tenho que dizer nada. Você chega tarde demais, e sabe, eu realmente esperava mais de você. Um homem como você deveria saber que a vida de aparência não manda na verdade. Clara olhou entre eles, a confusão visível em seu rosto. Miguel, o que ele está insinuando? Ele está mentindo! Gritou Miguel. Mas na mente dele, as dúvidas começou a crescer. Bom, e se tudo isso fosse verdade? Uma emoção estranha tomou conta dele. Um misto de culpa e desespero. Lucas sempre foi meu, sempre foi protegido. Protegido ou cuidado demais? André balançou a cabeça, como se estivesse se divertindo com suas reações. Ele se cansou das suas festas e da superficialidade. Ele queria significado. E você? Você estava tão preocupado em manter o controle que não percebeu que seu filho estava à deriva. Uma angústia profunda correu por Miguel. Ele nunca viu Lucas como um prisioneiro de sua vida. Diga-me onde ele está, ou eu... Antes que pudesse finalizar a ameaça, um barulho cortou o ar. Era uma sirene, distante, mas se aproximando. Uma luz vermelha pulsava na escuridão, alarmando Miguel. A polícia! Precisamos sair daqui! Clara puxou-o novamente, tentando arrastá-lo. Mas André não parecia abalado. Ele sorriu, confiante. A vida que você leva, Miguel, vai te levar ao fundo. Seu filho está envolvido em algo aterrador. E você? Você vai pagar por não ter visto. Isso é só o começo. Ele desapareceu na escuridão, antes que Miguel pudesse reagir. As siglas da polícia ficaram claras na mente de Miguel. Ele olhou para Clara, o pânico nos olhos. E se Lucas não precisar ser resgatado? E se ele não quiser voltar? A pergunta girava em sua mente como um tambor ressoante. Ele não sabia mais o que acreditar, mas tinha certeza de que a verdade estava mais distante do que nunca. A luz da sirene iluminou seus rostos, mas o que houve nas sombras permaneceria obscuro. E Miguel sabia que a batalha para recuperar seu filho havia apenas começado. A luz da sirene estava quase ensurdecedora, mas Miguel sentiu o coração como se estivesse em queda livre. Ele olhou rapidamente para Clara, que mostrava um misto de preocupação e determinação. Precisamos sair daqui, ela gritou.
Mas enquanto tentavam se mover, uma sombra emergiu, fazendo com que os dois congelassem. Era um grupo de homens, e Miguel reconheceu um deles imediatamente. Um dos clientes mais enigmáticos de seu salão, Raul, que sempre parecia conhecer mais do que dizia. "Miguel, você não deveria estar aqui", Raul exclamou, seu tom carregado de urgência. Eu estou procurando meu filho", Miguel respondeu, confuso. "O que você tem a ver com isso?" Raul olhou ao redor, como se estivesse a avaliar. "Não temos tempo. Aqueles caras que você viu, eles não estão aqui por acaso. Lucas se meteu em algo maior do que você pode imaginar. E você está prestes a fazer uma grande escolha." Miguel estava prestes a protestar, mas Clara, percebendo o perigo iminente, puxou sua mão. "Miguel, siga-me", ela insistiu. Mas enquanto começaram a correr, um som ensurdecedor irrompeu. Um disparo. Miguel sentiu um fio na espinha, e seu instinto de pai despontou. "Lucas!" ele gritou, sem saber se ecoaria em algum lugar nas ruas escuras. Mas antes que pudessem se afastar, os homens começaram a se mover na direção deles. Raul avançou, colocando-se à frente, os punhos cerrados. "Eles vão querer você, Miguel. Você não sabe." "Lucas não é o que você pensa." "Do que você está falando?" Miguel exigiu. "Ele está envolvido com coisas que vocês dois jamais perceberam. Você precisa entender que tudo começou quando você decidiu se afastar. Quando você escolheu o salão ao invés de ser pai." Miguel não queria ouvir. Tudo o que pensava era em Lucas. Por um instante, seus olhos se encontraram com Raul, uma angustiada conexão de expectativa pairando no ar. "Eu faria qualquer coisa por meu filho", ele exclamou, mesmo em meio ao caos. Logo, um grito inesperado cortou a atmosfera tensa. "Pai!" A voz suave e familiar eclodiu como um relâmpago, e Miguel virou-se rapidamente. Lucas apareceu de repente, saindo das sombras, e a expressão em seu rosto era um misto de alívio e urgência. Mas em um movimento inesperado, ele se virou, puxando um revólver e apontando direto para Miguel e Clara. O ar se tornou espesso. "Não se aproximem!" "Miguel, não!" Clara gritou, o desespero tingindo sua voz. A expressão de Lucas era insuportavelmente confusa, como se estivesse em uma batalha interna entre o amor familiar e uma pressão invisível. "Lucas, filho, me ouça!" Miguel tentou, mas tudo o que ele podia perceber era que o garoto não estava mais diante dele. "O que aconteceu? Você não é assim! Você não entende!" Lucas gritou de volta, e as palavras ecoaram como um grito de socorro. "Estou preso em uma situação sem saída. Este não é só um jogo, pai. É a minha vida." Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O filho que ele pensava conhecer estava ali, mas ao mesmo tempo parecia um estranho. Não, Lucas, você não precisa fazer isso." Nopilou, sentindo uma pressão avassaladora no peito. "Eu escolhi." Lucas exclamou, os olhos cheios de uma determinação que Miguel jamais viu. "E eu escolhi fazer parte disso. Eles podem me proteger." Então, em um movimento brusco, Lucas olhou para Raul. "Você disse que me ajudaria." O tom era de desespero. Uma busca por validação que feriu Miguel profundamente. O choque atingiu Miguel como um soco. "Lucas, você não precisa disso. Volte para nós." Miguel gritou, mas cada palavra parecia um eco perdido. No instante seguinte, o disparo ecoou novamente, mas não da arma de Lucas. Raul se atirou para frente, um gosto metálico preenchendo o ar, e caiu no chão. Sangue manchando o concreto. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele não conseguia processar. "Raul!" ele gritou. Mas a cena cessou um breve momento. O tempo parecia congelar enquanto as consequências de decisões feitas ao longo de suas vidas começavam a desmoronar como um castelo de cartas.
Lucas, em estado de choque, olhou de Raul para Miguel, e o mundo pareceu se dividir em dois. O que realmente estava acontecendo? E quem era Lucas, afinal? Enquanto o caos se desenrolava, Miguel não sabia se deveria salvar seu filho ou o que restava de Raul. O futuro deles agora estava em jogo a uma intensidade que mal podiam suportar. O tiroteio fez o coração de Miguel disparar. Ele ficou paralisado enquanto Raul caía, o sangue manchando a calçada em um vermelho intenso. Os gritos e confusões ao redor se tornaram um zumbido distante. O rosto de Lucas estava pálido, a arma ainda na mão, tremendo visivelmente. Lucas, não! Miguel gritou. Sua voz um misto de medo e desespero. Mas Lucas não parecia ouvir. Ele estava em um estado de choque, os olhos fixos no corpo de Raul, o mundo ao redor desvanecendo. O quê? O que eu fiz? A voz dele saiu tão baixa que Miguel mal conseguiu ouvir. A tensão eletrificou o ar e o tempo pareceu desacelerar enquanto ele tentava alcançar o filho. Lucas, olha para mim. Isso não é você, Miguel implorou. Mas algo dentro do garoto havia mudado. A expressão dele era de confusão, misturada com uma determinação estranha. Eu não tinha escolha. Eles me disseram que era pra ser assim. Clara, ao lado deles, parecia horrorizada. Você não é um assassino, Lucas. Largue a arma. Ela estendeu as mãos como se fosse a única que pudesse apaziguar a situação. Por favor. A sirene enrugou ainda mais o momento, e Miguel conseguia ouvir os passos correndo na direção deles. Um grupo de policiais aproximava-se, e a pressão aumentava a cada segundo. Lucas estava completamente perdido, e o rosto dele, normalmente tão expressivo, agora era uma máscara de incertezas. O garoto finalmente olhou nos olhos do pai. Eu preciso que você saiba sobre Raul. As palavras escaparam, mas a verdade morreu em sua boca. Miguel sentiu um frio na espinha. O que tem Raul? Ele perguntou, já temendo a resposta. Antes que Lucas pudesse responder, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher que Miguel reconheceu imediatamente. Sofia, sua ex-esposa. Os cabelos dela estavam desfeitos, os olhos arregalados, e a presença dela fez o ar ficar pesado. O que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, o pânico crescendo. Sofia deu um passo à frente, sacudindo a cabeça. Miguel, você não sabe. As coisas são muito mais. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Sobre Raul? Miguel sussurrou, a angústia nas palavras. Ele não estava preparado para o que pudesse vir. Sofia piscou rapidamente, o olhar aflito. Raul não está apenas morto, Miguel. Ele era o líder do movimento que prometeu dar proteção a Lucas. Todo esse tempo, ele estava tentando salvar o filho de vocês. Mas agora, acontece que Raul era um traidor. Ele fez parte de uma rede criminosa, mas afirmou sempre agir para proteger Lucas. As palavras dela foram como uma bomba. Miguel sentiu o chão sob os pés tremer. Seria possível? O que você está dizendo? Lucas interrompeu. Sua voz, embora firme, carregava um desespero. Pai, eu não posso voltar para essa vida que você me impôs. Eu vi o que está lá fora. Eu tinha que descobrir a verdade. Ele olhava para o chão, como se escondesse algo. Mas isso não justifica o que você fez. A polícia está chegando, e você está apontando uma arma. Miguel se agachou, os olhos cheios de lágrimas. Sofia avançou, o rosto dela agora sereno. Ele não é apenas o filho de vocês, Miguel. Lucas é mais do que você imagina. Ele tem um caminho a seguir, uma escolha a fazer. Miguel sentiu o orgulho e a dor se misturarem, enquanto o desespero tomava conta dele. Ele olhou de Sofia para Lucas.
a confusão cravada em sua mente. O que você quer dizer com isso? Do que você está falando? Como você sabe isso? A sirene agora era ensurdecedora, e as sombras começavam a se aglomerar em torno deles. O universo parecia desmoronar, e novamente Miguel pensou. Tudo isso poderia ser um pesadelo. Ele só queria salvar seu filho. Só queria trazê-lo de volta. Mas as palavras de Lucas pairavam no ar. O garoto não era apenas um refém na história que Miguel construiu sobre proteção e amor. Ele era parte de um jogo maior. E agora, Miguel se via em uma encruzilhada pesadíssima. Lutar contra o que não compreendia ou correr o risco de perder tudo de uma vez. O coração de Miguel disparou enquanto ele se preparava para fazer uma escolha. O futuro era incerto, mas finalmente a verdade estava prestes a ser revelada. Lucas, o que você precisa fazer? Ele perguntou, a voz embargada. E enquanto esperava a resposta, um estampido ecoou novamente. E ele soube que essa seria a última chance. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos em Lucas. Ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar suas vidas para sempre. As sirenes da polícia aumentavam na distância, mas tudo o que mais importava era entender o que estava acontecendo. Filho, você precisa... Eu não sei mais o que pensar. Raul. Ele começou, mas as palavras falharam. O rosto de Miguel estava dentro de um redemoinho de emoções. Medo, raiva, esperança, tudo ao mesmo tempo. Sofia se aproximou, determinada. Lucas, não. Escute seu pai. Ele está aqui porque se importa com você. Mas para Miguel, o peso da verdade parecia insuportável. O que Raul realmente significava para Lucas? A tensão estava à flor da pele. E então tudo aconteceu de uma vez. Diante deles, um homem de sobretudo negro apareceu, saindo da escuridão das sombras. Era um rosto familiar. Um rosto que Miguel nunca imaginou ver naquele momento. César! Miguel sussurrou, o corpo gelando. César era um antigo amigo de Raul, mas agora estava no meio disso tudo? César aproximou-se rápido. Sua presença imponente parecia inebriar o ambiente. Miguel, você precisa entender que nem tudo é o que parece. O que está em jogo aqui é muito maior do que seu orgulho. Lucas, você tem que escolher um lado. Suas palavras estavam embebidas em um tom de ultimato, e o olhar de Lucas se perdeu entre eles. A cada segundo que passava, a pressão aumentava. O som das sirenes era uma sinfonia desesperadora. Escolher um lado? O que você quer dizer? Miguel perguntou, quase sem ar. Raul não era quem você pensava. Ele estava planejando algo que ia muito além de simples sequestros. Ele manipula as pessoas, Miguel. E Lucas, ele está no centro disso, disse César, a voz firme. Miguel, sentindo a raiva ferver, disparou. Ele não está envolvido. Você está mentindo. Mas ele está. Ele decidiu, Miguel. Ele se aproximou de Raul por livre e espontânea vontade. A verdade de César bateu como um golpe no estômago. Lucas soltou um grito. Eu não quis. Eu achei que podia ajudar. Mas Miguel estava perdido. Ajudar? Ajudar como? Seus olhos queimavam, entre o desespero e desejo de guardar Lucas perto de si. A resposta de Lucas não veio. Não precisava mais. Uma explosão de som estourou na esquina. E como um relâmpago, um grupo de homens armados surgiu, cercando-os. César, o que você fez? Miguel gritou, o pânico crescendo. Sofia empurrou Lucas para trás.
Corra, Lucas, vá. Mas o garoto parecia paralisado, uma expressão de incredulidade marcada em seu rosto. Ele olhou para Miguel, como se estivesse se despindo de anos de confiança. Pai, você foi um bom pai, mas agora não sei mais se você pode me entender. César se meteu entre eles. Isso não é sobre você, garoto. É sobre um futuro que você precisa escolher. E eles não vão hesitar em acabar com você, se você hesitar. Ele apontou para os homens, que se aproximavam. E foi nesse momento que surgiram as balas. O impacto de um tiro ecoou, e Miguel viu Lucas ser jogado para o lado por um impulso invisível. Lucas! Ele gritou, o espírito se despedaçando. César atirou de volta, mas o caos se intensificava. O mundo parecia girar, e por um instante, tudo desapareceu em um nevoeiro de fumaça e gritos. Miguel se abaixou, a adrenalina correndo nas veias, o coração acelerado. Mas quando a fumaça se dissipou, uma verdade devastadora apareceu em sua mente. No meio de tudo isso, ele percebeu que desde o início, Raul tinha um plano que incluía Lucas em suas teias de intriga. E se Lucas não fosse apenas uma vítima, mas uma peça, talvez até o próprio autor do plano? As palavras de César ecoaram em sua mente. Escolher um lado. O que isso significava para Lucas? E a pergunta geral que agora se formava era: o que eles não sabiam sobre Raul e a verdadeira conexão dele com Lucas? A confusão dominava. E em meio a balas e gritos, Miguel se viu em um labirinto sem saída, questionando não apenas as escolhas do filho, mas a segurança de tudo o que sempre acreditou. E no instante em que um novo tiro ecoou, tudo o que Miguel conhecia estava prestes a desmoronar, deixando apenas uma pergunta crua pairando no ar. Quem era realmente Lucas? Miguel ficou paralisado, os olhos fixos. Pai, eu não sei mais o que pensar. Raul, ele começou, mas as palavras falharam. O rosto de Miguel estava dentro de um redemoinho de emoções. Medo, raiva, esperança. Tudo ao mesmo tempo. Sofia se aproximou, determinada. Lucas, não, escute seu pai. Ele está aqui porque se importa com você. Mas para Miguel, o peso da verdade parecia insuportável. O que Raul realmente significava para Lucas. A tensão estava à flor da pele, e então tudo aconteceu de uma vez, diante deles. Um homem de sobretudo negro apareceu, saindo da escuridão das sombras. Era um rosto familiar, um rosto que Miguel nunca imaginou ver naquele momento. César, Miguel sussurrou, o corpo gelando. César era um antigo amigo de Raul, mas agora estava no meio disso tudo. César aproximou-se rápido. Sua presença imponente parecia inebriar o ambiente. Miguel, você precisa entender que nem tudo é o que parece. O que está em jogo aqui é muito maior do que seu orgulho. Lucas, você tem que escolher um lado. Suas palavras estavam embebidas em um tom de ultimato, e o olhar de Lucas se perdeu entre eles. A cada segundo que passava, a pressão aumentava. O som das sirenes era uma sinfonia desesperadora. Escolher um lado? O que você quer dizer? Miguel perguntou, quase sem ar. Raul não era quem você pensava. Ele estava planejando algo que ia muito além de simples sequestros. Ele manipula as pessoas, Miguel. E Lucas, ele está no centro disso, disse César, a voz firme. Miguel, sentindo a raiva ferver, disparou. Ele não está envolvido. Você está mentindo. Mas ele está. Ele decidiu, Miguel. Ele se aproximou de Raul por livre e espontânea vontade. A verdade de César bateu como um golpe no estômago. Lucas soltou um grito. Eu não quis. Eu achei que podia ajudar. Mas Miguel estava perdido. Ajudar? Ajudar como? Seus olhos queimavam,
entre o desespero e o desejo de guardar Lucas perto de si. A sirene agora era ensurdecedora, e as sombras começaram a se aglomerar em torno deles. O universo parecia desmoronar, e em meio a balas e gritos, Miguel se viu em um labirinto sem saída, questionando não apenas as escolhas do filho, mas a segurança de tudo que sempre acreditou. E no instante em que um novo tiro ecoou, tudo o que Miguel conhecia estava prestes a desmoronar. Um grito cortou o ar e Miguel virou-se para ver mais uma figura se aproximando. Clara. Ela corria, o olhar aterrorizado. "Miguel, cuidado!" ela gritou, mas era tarde demais. Um novo disparo ecoou e todo o ar pareceu se esvair. Miguel se virou rapidamente, apenas para ver Lucas balançando, a arma escorregando de suas mãos. E então ele caiu. "Lucas!" Miguel gritou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ele correu até o filho, mas o mundo tinha parado. O que parecia uma mera contenda entre pais e filhos se transformou em uma cena de terror. A respiração de Lucas estava pesada, os olhos cheios de pânico. "Pai, eu", murmurou, mas as palavras morriam em sua boca. Miguel caiu de joelhos, o desespero dominando-o. "Não, não, Lucas. Fica comigo. Não me deixa." A polícia estava se aproximando, mas algo mais chamou a atenção de Miguel. O olhar de Lucas mudou. Algo mais profundo e sombrio começou a emergir. "Pai, você não entende. Tudo o que eu fiz por você." As palavras cortaram Miguel como uma lâmina. "O quê? O que você está dizendo? Isso não faz sentido." Neste momento, uma voz familiar irrompeu da escuridão. "Ele está certo, Miguel." Era Raul, sério, sua presença carregando um peso assustador. "Lucas é parte de um plano maior. Um plano que você nunca soube que fazia parte." Os olhos de todos se voltaram para Raul, e a tensão aumentou a um ponto insuportável. Miguel sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer com isso?" Raul aproximou-se lentamente, um sorriso enigmático nos lábios. "Você realmente se achava o dono da verdade, Miguel? Todas as suas decisões, todas as suas resistências foram parte do meu jogo." Ele apontou para Lucas, e ele sempre soube. Miguel ficou paralisado. O que Raul estava insinuando? "Como assim? Parte do seu jogo? O que está acontecendo?" "Lucas e eu, nós temos uma conexão, mais do que você imagina. Ele não é apenas seu filho. Sem pai, cara. Separar. Ele é uma chave. Uma chave para um futuro que você nunca quis ver." O peso das palavras ecoou no ar, e Miguel sentiu a realidade desabando ao seu redor. "Não é possível", Miguel gritou, buscando clareza, mas as palavras de Raul deixavam um rastro de confusão e mentira. "Não pode ser." As sirenes estavam mais próximas agora, e as sombras da noite se tornaram ainda mais ameaçadoras. Você vai perceber, Miguel. O que uniu Raul e Lucas não é algo que você pode entender com seu jeito controlado de viver. O destino deles agora é irreversível. E você poderá decidir se fará parte do próximo capítulo ou se tornará uma mera nota de rodapé. Miguel olhou para Lucas, que ainda estava caindo em desespero. Ele sentiu que tudo aquilo não era apenas uma batalha. Era uma guerra de destinos. Tudo que sempre acreditou agora parecia distante, como uma miragem que se desfez. O futuro estava diante dele. Mas será que ele conseguiria salvar Lucas? Antes que pudesse encontrar uma respa. Ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar suas vidas para sempre. As sirenes da polícia aumentavam na distância, mas tudo o que mais importava
era entender o que estava acontecendo. Filho, você precisa me dizer a verdade, Miguel exclamou, a voz embargada pelo desespero. Lucas hesitou, a arma ainda em suas mãos, mas agora balançando levemente, como se a realidade estivesse começando a se desmoronar ao seu redor. Pai, eu não sei mais o que pensar. Raul, ele começou, mas as palavras falharam. O rosto de Miguel estava dentro de um redemoinho de emoções. Medo, raiva, esperança, tudo ao mesmo tempo. Sofia se aproximou, determinada. Lucas, não, escute seu pai, ele está aqui porque se importa com você. Mas para Miguel, o peso da verdade parecia insuportável. O que Raul realmente significava para Lucas? A tensão estava à flor da pele. E então tudo aconteceu de uma vez. Diante deles, um homem de sobretudo negro apareceu, saindo da escuridão das sombras. Era um rosto familiar, o rosto que Miguel nunca imaginou ver naquele momento. César! Miguel sussurrou, o corpo gelando. César era um antigo amigo de Raul, mas agora estava no meio disso tudo? César aproximou-se rápido. Sua presença imponente parecia inebriar o ambiente. Miguel, você precisa entender que nem tudo é o que parece. O que está em jogo aqui é muito maior do que seu orgulho. Lucas, você tem que escolher um lado. Suas palavras estavam embebidas em um tom de ultimato, e o olhar de Lucas se perdeu entre eles. A cada segundo que passava, a pressão aumentava. O som das sirenes era uma sinfonia desesperadora. Escolher um lado? O que você quer dizer? Miguel perguntou, quase sem ar. Raul não era quem você pensava. Ele estava planejando algo que ia muito além de simples sequestros. Ele manipula as pessoas, Miguel. E Lucas, ele está no centro disso, disse César, a voz firme. Miguel, sentindo a raiva ferver, disparou. Ele não está envolvido. Você está mentindo. Mas ele está. Ele decidiu, Miguel. Ele se aproximou de Raul por livre e espontânea vontade. A verdade de César bateu como um golpe no estômago. Lucas soltou um grito. Eu não quis. Eu achei que podia ajudar. Mas Miguel estava perdido. Ajudar? Ajudar como? Seus olhos queimavam, entre o desespero e o desejo de guardar Lucas perto de si. A sirene agora era ensurdecedora, e as sombras começaram a se aglomerar em torno deles. O universo parecia desmoronar, e em meio a balas e gritos, Miguel se viu em um labirinto sem saída, questionando não apenas as escolhas do filho, mas a segurança de tudo o que sempre acreditou. E no instante em que um novo tiro ecoou, tudo o que Miguel conhecia estava prestes a desmoronar. Um grito cortou o ar, e Miguel virou-se para ver mais uma figura se aproximando. Clara. Ela corria, o olhar aterrorizado. Miguel, cuidado! Ela gritou. Mas era tarde demais. Um novo disparo ecoou, e todo o ar pareceu se esvair. Miguel se virou rapidamente, apenas para ver Lucas balançando, a arma escorregando de suas mãos. E então ele caiu. Lucas! Miguel gritou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ele correu até o filho, mas o mundo tinha parado. O que parecia uma mera contenda entre pais e filhos se transformou. Pai, Ele murmurou, mas as palavras morriam em sua boca. Miguel caiu de joelhos, o desespero dominando-o. Não, não, Lucas, fica comigo, não me deixa! A polícia estava se aproximando, mas algo mais chamou a atenção de Miguel. O olhar de Lucas mudou. Algo mais profundo e sombrio começou a emergir. Pai, você não entende, tudo o que eu fiz por você. As palavras cortaram Miguel como uma lâmina. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Neste momento, uma voz familiar irrompeu da escuridão. Ele está certo, Miguel. Era Raul, sério, sua presença carregando um peso assustador. Lucas é parte de um plano maior.
Um plano que você nunca soube que fazia parte. Os olhos de todos se voltaram para Raul e a tensão aumentou a um ponto insuportável. Miguel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Raul aproximou-se lentamente, um sorriso enigmático nos lábios. Você realmente se achava o dono da verdade, Miguel? Todas as suas decisões, todas as suas resistências, foram parte do meu jogo. Ele apontou para Lucas, e ele sempre soube. Miguel ficou paralisado. O que Raul estava insinuando? Como assim? Parte do seu jogo. O que está acontecendo? Lucas e eu, nós temos uma conexão, mais do que você imagina. Ele não é apenas seu filho. Ele é uma chave para um futuro que você nunca quis ver. O peso das palavras ecoou no ar, e Miguel sentiu a realidade desabando ao seu redor. Não é possível! Miguel gritou, buscando clareza. Mas as palavras de Raul deixavam um rastro de confusão e mentira. Não pode ser. As sirenes estavam mais próximas agora, e as sombras da noite se tornaram ainda mais ameaçadoras. Você vai perceber, Miguel. O que uniu Raul e Lucas não é algo que você pode entender com seu jeito controlado de viver. O destino deles agora é irreversível, e você poderá decidir se fará parte do próximo capítulo, ou se tornará uma mera nota de rodapé. Então, numa reviravolta insana, um grupo de homens surgiram das sombras e as armas foram levantadas. Mas foi a voz de Clara que cortou o silêncio. Não, não pode ser. O tiro que ecoou em meio ao caos foi acidentado e aleatório. Foi quando tudo escureceu. Miguel sentiu um movimento, um empurrão. Ele mal percebeu quando os homens começaram a disparar em sua direção. O estrondo de várias armas disparando automaticamente preencheu o ar, e todos na cena se deram conta de que eram cercados. Miguel, ainda em choque, viu Lucas, seu filho, olhando diretamente para Raul. E então, o mais chocante de tudo, Raul fez um sinal. Iluminou os olhos de Miguel mais do que qualquer arma. Era um flash de entendimento. Lucas estava mais envolvido do que Miguel jamais poderia imaginar. E antes que a realidade pudesse se firmar, Clara caiu ao chão. Um silêncio mortal tomou conta, e Miguel, com o coração em pedaços, correu até ela. Não, Clara, não! Ele segurou sua mão, enquanto a vida dela se esvaía entre os dedos dele. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de dor e desespero. Miguel olhou para o filho e então para Raul. Um peso insuportável em seu tórax. O que aconteceu? O que você fez? Raul, você vai pagar por isso, Miguel gritou, sua voz se elevando ao nível de uma tempestade. Mas a resposta que Raul deu foi uma risada gelada, mais como um eco de vitória do que um sinal de culpa. Você não entende, Miguel. Clara sempre esteve no meio do caminho. Ela era a única que poderia impedir Lucas de seguir adiante, e ela não pode mais fazer isso. Miguel mal podia respirar. O que era esse joguete cruel? E o que estava acontecendo ali? E o mais perturbador, Lucas estava ali, assistindo. Então Raul se virou, e o que ele disse fez o chão parecer tremer sob os pés de Miguel. Esse é apenas o começo, Miguel. Clara não pode mais protegê-lo. Agora você e Lucas farão parte do nosso mundo. E não há como voltar atrás. Os homens armados cercavam, a tensão estava insuportável. Miguel olhou para Lucas, a dor em seu coração disparou, enquanto a verdade finalmente se desenrolava diante dele. Tão devastadora que parecia impossível de aceitar. Será que ele tinha perdido seu filho para sempre? A resposta estava prestes a surgir, mas o tempo parecia ter parado. Miguel ficou paralisado, os olhos fixos em Lucas.
Ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar suas vidas para sempre. As sirenes da polícia aumentavam na distância, mas tudo o que mais importava era entender o que estava acontecendo. Filho, você precisa me dizer a verdade, Miguel exclamou, a voz embargada pelo desespero. Lucas hesitou. A arma aí. Pai, eu não sei mais o que pensar. Raul, ele começou, mas as palavras falharam. O rosto de Miguel estava dentro de um redemoinho de emoções. Medo, raiva, esperança, tudo ao mesmo tempo. Sofia se aproximou, determinada. Lucas, não, escute seu pai. Ele está aqui porque se importa com você. Mas para Miguel, o peso da verdade parecia insuportável. O que Raul realmente significava para Lucas? A tensão estava à flor da pele, e então tudo aconteceu de uma vez. Diante deles, um homem de sobretudo negro apareceu, saindo da escuridão das sombras. Era um rosto familiar, um rosto que Miguel nunca imaginou ver naquele momento. César, Miguel sussurrou, o corpo gelando. César é um antigo amigo de Raul, mas agora estava no meio disso tudo? César aproximou-se rápido. Sua presença imponente parecia inebriar o ambiente. Miguel, você precisa entender que nem tudo é o que parece. O que está em jogo aqui é muito maior do que seu orgulho. Lucas, você tem que escolher um lado. Suas palavras estavam embebidas em um tom de ultimato, e o olhar de Lucas se perdeu entre eles. A cada segundo que passava, a pressão aumentava. O som das sirenes era uma sinfonia desesperadora. Escolher um lado? O que você quer dizer? Miguel perguntou quase sem ar. Raul não era quem você pensava. Ele estava planejando algo que ia muito além de simples sequestros. Ele manipula as pessoas, Miguel. E Lucas, ele está no centro disso, disse César a voz firme. Miguel, sentindo a raiva ferver, disparou. Ele não está envolvido, você está mentindo. Mas ele está. Ele decidiu, Miguel. Ele se aproximou de Raul por livre e espontânea vontade. A verdade de César bateu como um golpe no estômago. Lucas soltou um grito. Eu não quis. Eu achei que podia ajudar. Mas Miguel estava perdido. Ajudar? Ajudar como? Seus olhos queimavam, entre o desespero e o desejo de guardar Lucas perto de si. A sirene agora era ensurdecedora, e as sombras começaram a se aglomerar em torno deles. O universo parecia desmoronar. E em meio a balas e gritos, Miguel se viu em um labirinto sem saída, questionando não apenas as escolhas do filho, mas a segurança de tudo o que sempre acreditou. E no instante em que um novo tiro ecoou, tudo o que Miguel conhecia estava prestes a desmoronar. Um grito cortou o ar, e Miguel virou-se para ver mais uma figura se aproximando. Clara. Ela corria, o olhar aterrorizado. Miguel, cuidado! Ela gritou, mas era tarde demais. Um novo disparo ecoou, e todo o ar pareceu se esvair. Miguel se virou rapidamente, apenas para ver Lucas balançando, a arma escorregando de suas mãos. E então ele caiu. Lucas! Miguel gritou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ele correu até o filho, mas o mundo tinha parado. O que parecia uma mera contenda entre pais e filhos se transformou em uma cena de terror. A respiração de Lucas estava pesada, os olhos cheios de pânico. Pai, ele murmurou, mas as palavras morriam em sua boca. Miguel caiu de joelhos, o desespero dominando-o. Não. Não, Lucas. Fica comigo. Não me deixa. A polícia estava se aproximando, mas algo mais chamou a atenção de Miguel. O olhar de Lucas mudou. Algo mais profundo e sombrio começou a emergir. Pai,
Você não entende. Tudo que eu fiz por você. As palavras cortaram Miguel como uma lâmina. O quê? O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Neste momento, uma voz familiar irrompeu da escuridão. Ele está certo, Miguel. Era Raul, sério. Sua presença carregando um peso assustador. Lucas é parte de um plano maior. Um plano que você nunca soube que fazia parte. Os olhos de todos se voltaram para Raul, e a tensão aumentou a um ponto insuportável. Miguel sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Raul aproximou-se lentamente, um sorriso enigmático nos lábios. Você realmente se achava o dono da verdade, Miguel? Todas as suas decisões, todas as suas resistências, foram parte do meu jogo. Miguel ficou paralisado. O que Raul estava insinuando? Como assim, parte do seu jogo? O que está acontecendo? Lucas e eu, nós temos uma conexão mais do que você imagina. Ele não é apenas seu filho. Ele é uma chave. Uma chave para um futuro que você nunca quis ver. O peso das palavras ecoou no ar, e Miguel sentiu a realidade desabando ao seu redor. Não é possível, Miguel gritou, buscando clareza. Mas as palavras de Raul deixavam um rastro de confusão e mentira. Não pode ser. Então aconteceu. Um som profundo. Um tremor no chão. As luzes da rua começaram a piscar. Miguel olhou ao redor, assustado. O que estava acontecendo? E em um momento, tudo se iluminou. Um carro, um SUV preto, apareceu do nada, avançando em alta velocidade em direção a eles. Miguel sentiu o pavor tomar conta, enquanto o veículo quebrava a barreira da calçada. Clara pulou para o lado, mas não era suficiente. Com um impacto devastador, o carro colidiu. Um grito ecoou, mas não era apenas de Clara. Era Lucas. O impacto fez Miguel desviar os olhos por um instante. Mas, quando eles se encontraram, seu coração parou. Lucas estava caindo, mas não era apenas uma queda. Ele foi projetado para trás, e Raul, com um olhar de espanto absoluto, desapareceu nas sombras. E então, a reviravolta. Clara, antes caída, levantou-se, agora com um brilho nos olhos. Eu sabia, ela gritou, seu rosto radiante. Ele não era seu filho, Miguel. Ele nunca foi. Lucas é meu. As peças começaram a se juntar de forma brutal. Miguel olhou para Clara sem conseguir processar. O que ela estava dizendo? O carro, a divisão entre eles, e agora essa declaração devastadora. O que você está falando? Como ele pode ser seu? Miguel balbuciou, a mente girando. Mas antes que qualquer resposta pudesse chegar, as sirenes cortaram o ar. E Miguel sentiu que tudo estava desmoronando, e não havia como voltar atrás. Ele, Lucas, Clara, todos eles estavam presos em uma teia de mentiras, e agora a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia imaginar. Miguel observou tudo em câmera lenta. O corpo de Clara no chão. A expressão de Lucas, que misturava dor e confusão. E Raul, agora revelado como um manipulador. A verdade estava ali, crua e inescapável como um soco no estômago. Caridade! Ele gritou, passando as mãos pelo cabelo, tentando processar a avalanche de informações. A sirene ecoava mais perto, a cena se tornando algo digno de filme de terror. Vocês não podem fazer isso. Não agora. A voz de Lucas tremia e os olhos encheram-se de lágrimas. Miguel sentiu um nó na garganta. A pressão em seu peito quase insuportável. Pai, eu não sabia. Eu só queria entender. Lucas!
Miguel falou rapidamente, a urgência nas palavras. Não é assim que se faz. Você pode sair disso. E ali, naquele momento, as emoções colidiram. As sirenes agora estavam a poucos metros de distância, e o som de passos rápidos de policiais se aproximando ecoou na noite sombria. É tarde demais, Raul disse com um sorriso sombrio. Vocês sempre foram tão previsíveis. Ele gesticulou para seus homens, que estavam prontos para agir. Miguel reconheceu a frieza na voz dele. Acharam que podiam sair dessa? Não. Agora o jogo mudou. O pânico tomou conta quando Lucas olhou para o pai, como quem busca uma última saída. Desculpa, pai, ele disse, a voz falhando enquanto a situação se desenrolava. A conexão que antes os unia parecia se quebrar em 1000 pedaços. Você não precisa fazer isso, Miguel gritou, seus olhos brilhando com a determinação de um pai que não ia desistir. Ele se lançou na frente de Lucas, protegendo-o. Mas o medo dominava o garoto, e ele hesitava. Uma tensão insuportável pairou no ar. As sirenes agora eram como um grito distante de socorro, enquanto os homens armados ameaçavam a segurança de todos eles. Miguel sabia que não havia tempo a perder. A cada segundo que passava, as chances diminuíam. Lucas, escolha o que você quer ser, Miguel bradou. Você não é como Raul. Você tem uma vida pela qual lutar, um futuro que pode ser seu. E então, ao meio da confusão, algo mudou no olhar de Lucas. Ele respirou fundo, como se finalmente estivesse acordando. Eu não quero isso. Eu nunca quis, ele murmurou, as lágrimas rolando pelo rosto. Ele olhou para Raul, raiva agora misturada com determinação. Eu vou parar com isso, e você não vai me controlar mais. Raul rangiu os dentes de raiva. Você não sabe com quem está lidando. Isso não termina aqui. Mas algo na voz de Lucas o fez hesitar. O que você está esperando? Miguel disse, mantendo contato visual. Mostre que você é mais forte do que eles pensam. Escolha a liberdade. Com um movimento brusco, Lucas jogou a arma ao chão. O som do metal batendo no chão ecoou como um marcador no tempo. Eu escolho meu pai. Eu escolho a verdade. As palavras dele vibraram no ar, e a atmosfera ao redor parecia mudar. Raul sentiu o controle escorregar. Vocês vão se arrepender disso. Ele se virou, dando ordens aos homens, mas a coragem de Lucas e Miguel preencheu o espaço. Quando os policiais finalmente chegaram, a cena estava prestes a alcançar um clímax. Parados, todos no chão! Os gritos da polícia ecoaram, e a luz refletida na escuridão iluminou Raul e seus homens, reduzindo suas opções. Miguel sentiu uma onda de alívio misturado com a adrenalina pulsando em suas veias. Eles estavam seguros, mas a luta interna ainda não havia terminado. O olhar de Lucas buscava pelo pai, e Miguel correu até ele, segurando seu rosto nas mãos. Você está comigo, filho. Sempre estarei. Agora temos que enfrentar isso juntos. As luzes reluziam e o barulho do mundo voltava com toda a sua força. Mas não havia mais o peso da angústia. Miguel prometeu a si mesmo que lutaria pelo futuro de Lucas. Um futuro onde as sombras do passado não poderiam mais ameaçá-los. Enquanto os policiais controlavam a cena e os gritos dos homens de Raul se apagavam, Miguel e Lucas juntos caminhavam em direção ao desconhecido. Um novo começo. E agora, antes que você saia, preciso de algo importante de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo.
Comente suas reações e teorias sobre o final, porque eu quero ouvir o que você tem a dizer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem.